Bom dia. Cumprimento, então, todos os membros das comissões de heteroidentificação online, os nossos servidores das CRCAs também presentes. Então, hoje é uma comissão, uma reunião, melhor dizendo, de treinamento de sistema, e temos a participação tanto dos membros da comissão quanto dos servidores das CRCAs que também estão envolvidos nessa mudança de sistema, né, nessa implementação que houve, que foi desenvolvido para as matrículas. Então, eu gostaria de apresentar aqui o Rodrigo Ribeiro, servidor, técnico do sistema do ESIG, né, então, o representante aqui do sistema que fica centralizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é isso, Rodrigo? Então, nós tivemos aí uma certa apreensão nos últimos dias se o sistema ficaria pronto, mas deu tudo certo, né? Já foram feitos todos os testes. Os alunos, desde os calouros, desde a quarta-feira, dia 1º, estão fazendo a matrícula online. Então, já houve a parametrização de todos os dados, de tudo que era necessário. Então, hoje nós vamos tratar aqui, o Rodrigo, melhor dizendo, vai tratar dessas informações mais pontuais que cabe tanto à comissão, os membros da comissão, quanto à CRCA. Então, eu só gostaria de dar alguns informes aqui para iniciarmos. Vou falar rapidamente. Então, foi encaminhado o memorando para todos os campi, sobre a importância de os campi organizarem a estrutura física para a ocorrência, não é, da verificação, né, da autoidentificação, as entrevistas. Então, as comissões, nós solicitamos nesse memorando que as coordenações dos campi providenciassem uma sala, providenciasse a sinalização para os candidatos, principalmente nos campi maiores, CCNT, CCSE, CCBS, é importante que esteja sinalizado na segunda-feira para os calouros cotistas, né? Então, a DCA encaminhou também uma lista com uma relação com a informação dos cotistas, porque o listão publicado com o resultado do processo seletivo publicado no nosso site não tem detalhes, não é? Só tem as informações em ordem alfabética, os nomes dos candidatos, melhor dizendo, a relação em ordem alfabética dos candidatos. Então, essa relação com os candidatos cotistas, por curso e por campi, é uma relação que foi encaminhada ontem pela DCA. Eu espero que todos tenham recebido. Caso não tenham recebido, então providenciaremos novamente o encaminhamento dessa relação. Então, vocês receberam também as diretrizes, fruto da última reunião que nós tivemos, aquela conversa sobre todos os itens da entrevista dos candidatos. Então, nós fizemos até a retificação, publicamos a primeira, eu acho que na terça-feira ou na quarta-feira nós fizemos a publicação, mas aí houve ainda sugestões de alteração, nós fizemos essa retificação e publicamos novamente, então alterando, deixa-me abrir aqui esse arquivo. Então, a atualização, os itens atualizados, por exemplo, foi em relação ao item 2, procedimentos da comissão para os candidatos autodeclarados negros. Então, tem aí os procedimentos em A, receber o candidato para verificação da autoidentificação, B, conferir o formulário. Então, lembrando que esses formulários foram publicados no edital, é o anexo 3 do edital, então são 3 formulários,
o formulário de confirmação da autoidentificação do candidato autodeclarado indígena, que são dois, na verdade, é a confirmação e a declaração assinada pelas 3 lideranças indígenas. E, no caso o candidato autodeclarado negro, é só o formulário de confirmação de autodeclaração de pessoa negra, né? Então, nós discutimos também que a comissão fará 2 perguntas. No caso, em D, realizar a entrevista com base nos seguintes aspectos socio-raciais. D1. Como você se autodeclarou na inscrição e por quê? E D2, você já passou por alguma situação de racismo, preconceito ou discriminação racial? Caso positivo, relate. Então, aí nós não tínhamos colocado entre parênteses essa informação, e a mudança está exatamente nessa informação entre parênteses. Essa pergunta não deverá ser feita quando a comissão estiver inteiramente convencida do fenótipo negro do candidato, né, dos traços fenotípicos. Então, se a comissão recebe um candidato que visivelmente atende aos traços fenotípicos de pessoa negra, então não precisa fazer a segunda pergunta, né? Não há por que fazer. Então, nós fizemos esse acréscimo a partir das sugestões da comissão e foi enviado para todos, né? Então, um outro aviso é sobre a declaração. Então, nós solicitamos a todos os membros das comissões que precisem de declaração, aqueles que têm outro vínculo, né, para a próxima semana e precisem justificar, nós solicitamos que encaminhem para o e-mail da Prograde, ainda hoje, logo após aqui essa reunião de treinamento, até o meio-dia, o e-mail prograde@uepa.br, envie e-mail solicitando a declaração que nós vamos encaminhar para todos que precisarem. E depois, pedir que vocês não esqueçam de assinar a frequência que será publicada aqui o link aqui no chat. Então, com isso, eram essas informações que eu gostaria de fazer. Eu já passo diretamente aqui para o Rodrigo, para iniciar com os procedimentos aí do treinamento. Primeiramente, bom dia a todos, né? Satisfação estar presente aqui, apresentar para vocês essas novas funcionalidades, né, que vieram para facilitar e também inovar, né, o processo, né, de heteroidentificação. Conforme a gente for evoluindo na apresentação, vocês podem levantar a mãozinha aí na plataforma, a gente esclarece, tira as dúvidas e, posteriormente, no momento final, a gente também vai dar um espaço maior para que essas dúvidas sejam tiradas. Ok? Certo, então nós vamos tratar hoje sobre as novas funcionalidades no módulo de processo seletivo, do que diz respeito à heteroidentificação e à validação de documentos. Então, o público-alvo, logicamente, são as comissões de heteroidentificação e DCA e CRCAs. Na agenda dessa apresentação, né, são os tópicos, nós vamos falar sobre propriamente o cadastro das bancas de heteroidentificação e validação de documentos. Vamos falar da etapa de validação de heteroidentificação e, posteriormente, vamos falar sobre as validações das documentações. Certo. Antes de tudo, para acessar essa modalidade, para ter acesso a essa modalidade das validações, no SIGA nós temos o módulo de processo seletivo, certo? E nele está incluso essa funcionalidade de validações, certo? Foi algo que nós trouxemos, digamos assim, que de forma inovadora para a UEPA, porque essa etapa de heteroidentificação já está presente na maioria das universidades públicas do país, mas a nível de sistema é algo que pouco se tem. Então, eu reitero a vocês que é de extrema importância
as sugestões de vocês, as objeções de vocês, caso vocês vejam alguma coisa que pode ser melhorada, que pode ser implementada para versões futuras, porque o nosso foco é evoluir e melhorar, né? Então, conforme a gente for avançando nas apresentações, a gente pode visualizar essas melhorias, certo? Entrando no módulo de processo seletivo, de antemão eu já explico essa seguinte situação. Todas as pessoas que farão parte das bancas, elas terão um acesso específico a esse módulo no que diz respeito a executar somente essas tarefas de validação. Certo? Então, dentro do módulo de processo seletivo existem umas outras situações, mas para as pessoas que fazem parte da banca, no caso de heteroidentificação, o presidente fará toda a questão da implementação da validação ou não, e as CRCAs, que avaliarão os documentos, terão acesso a esse módulo de processo seletivo. Nós estamos implantando as permissões e terão esse acesso. Eu, de antemão, já aviso aos senhores e senhoras que esse acesso ele vai ser temporário. Então, enquanto durar o processo seletivo, terão acesso ao módulo referente ao mesmo. Depois que passar o processo seletivo, não terão mais acesso a esse módulo, certo? Tá. Dentro do módulo de processo seletivo, nós temos várias abas. E tratando primeiramente de cadastro de bancas, nós vamos navegar pela aba de cadastros. E dentro da aba de cadastro, nós temos a opção de bancas. Dentro da opção de bancas, nós temos gerenciar bancas. É uma opção única, né? Bem simples e bem objetivo. E todo responsável pela criação de bancas, que serão a partir de agora vocês, terão que seguir esse caminho. Siga processos seletivos, cadastros, bancas e gerenciar bancas. Ok? Entrou no módulo de cadastro de gerenciamento de bancas, aparece a seguinte tela que vocês estão enxergando aí. Vocês estão enxergando a apresentação, certo? Ok. Sim. Conforme vocês estão vendo aí, existe a opção cadastrar banca, que está bem listado, está bem destacado. Processo seletivo em nome. Essa parte de baixo é justamente só para nível de consulta, certo? Mas para o fato de cadastrar banca, você precisa ir nessa opção onde está destacado, de amarelo, cadastrar banca, correto? Depois que você acessou o cadastro de bancas, você vai passar pelos seguintes passos. Você vai selecionar o processo seletivo. No caso aqui nós tomamos como exemplo já o processo seletivo atual, processo seletivo 2023. Após selecionar o processo seletivo corretamente, você nomeará a banca, certo? Essa questão do nome de bancas pode ser padronizado posteriormente e ficará a cargo da Prograde, o pessoal da DA também padronizar o nome das bancas, conforme lhe aprouver, certo? Mas no caso aqui a gente está vendo, Comissão Campus 1, CCSE, H.ID, que seria a sigla de heteroidentificação, certo? Então no nome eu posso já colocar a identificação da heteroidentificação, propriamente dita, né? E após nomear a banca, existe essa caixa de marcação aí, que chama de combo box. Existe essa caixinha aí que você marca se ela é de heteroidentificação ou não. Então, existe um pouco de atenção nesse momento. Porque quando eu marco essa caixinha como heteroidentificação, obrigatoriamente ela será de heteroidentificação. Se eu não marco essa caixinha, ela será de gestão de documentos, será uma banca voltada para gestão de documentos. Então, vou repetir. A caixinha de heteroidentificação, quando marcada, ela obrigatoriamente será voltada única e exclusivamente para o processo de heteroidentificação. Quando ela não é marcada, subentende-se que é uma banca pertencente a uma CRCA e que fará posteriormente a gestão dos documentos dos candidatos. Certo?
A descrição é um campo obrigatório, mas ela pode ser padronizada, certo? No caso, aí nós optamos por colocar de forma bem objetiva, Campus 1, Comissão Campus 1, CCSE, e verificou, se alimentou no sistema, fez a revisão de que está tudo certo, pode clicar em cadastrar. No momento que você cadastra a banca, ela vem para aquela página inicial. Quando você entra em gerenciar bancas, ela volta para a página inicial. Vocês conseguem enxergar aí que já estão cadastradas todas as bancas de heteroidentificação, certo? Então, está listada todas as bancas de heteroidentificação. Você consegue enxergar ali no título que elas são pertencentes ao processo seletivo de 2023, certo? Tá dando para enxergar direitinho? Tá meio embaçado? Pode falar aí no chat que qualquer coisa a gente pode melhorar posteriormente na apresentação do tutorial que vai ser disponibilizado para vocês, certo? Cadastrar a banca, ela vai aparecer listada. Vamos para o seguinte passo, que é inserir. Você pode dar o zoom? Não vai pegar, né? Tá. Oi. Certo. Conforme eu falei anteriormente, essas permissões elas estão sendo implantadas. Então, até o final do dia, todas as permissões estarão implantadas, certo? Conforme o documento repassado à nossa equipe da SPD, listando presidentes e o pessoal da CRCA, e essas permissões vão ser implantadas, correto? Recapitulando, agora para o cadastro de bancos. No que diz respeito a adicionar membros, vocês estão vendo essa setinha, onde tem esses dois bonequinhos aí, vocês conseguem enxergar. Para cadastrar um membro, você vem, clica nesses dois bonequinhos, certo? Que são gerenciar os membros. E passa para essa seguinte tela, que é justamente de gerenciamento dos membros, de cadastro dos membros, certo? Quando você clica naqueles dois bonequinhos, ele vem exatamente para a banca em questão, e ele lista, olha, processo seletivo 2023, o nome da comissão, certo? Lista se é de heteroidentificação ou não, a descrição foi colocada lá, e aqui está uma coisa que é extremamente importante, pessoa e período de vinculação. Para cadastrar a pessoa, é muito simples, você só precisa colocar as três primeiras letras do nome, né? O sistema automaticamente carrega o nome da pessoa. Aí vai colocando a letra e o sistema já lista o nome da pessoa automaticamente. É válido a gente ressaltar que essas bancas de heteroidentificação, conforme foi repassado para a gente, elas são única e exclusivamente servidores. Então, logicamente, se são de servidores, já está automaticamente carregado dentro do sistema toda a base de dados dos servidores, certo? E o período de vinculação. Uma coisa que nós tratamos na turma anterior foi a questão do período de vinculação. As validações começam a partir do dia 6, mas não se tem uma data fim ainda, porque existirão a segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada e por assim por diante. Então, o que acontece? Vai ser definido e vai ser repassado posteriormente isso, a questão do período de vinculação final, porque a banca ela não fica assim, ad eterno dentro do sistema, ela tem um período de início e o período de fim, correto? Então, o período de vinculação pode ser o dia 6, que é o período inicial, e o período final, vamos supor aqui, pode ser no dia 30 de abril, quando já não tiver mais nenhuma chamada recorrente ativa. O período de fim da comissão, da banca, é justamente quando não tem mais nenhuma chamada a ser convocada e não vai ter mais nenhum processo de validação de heteroidentificação ou de documentos, certo? Aí, conforme a necessidade, você vai cadastrando a pessoa e o período de vinculação para todas as pessoas cadastradas.
Tá. Aqui a gente tem um exemplo de como fica o cadastro da banca, certo? Você cadastrou a banca, foi lá gerenciar os membros e conforme você foi inserindo os membros, eles vão sendo listados dentro dessa banca. No caso aqui a gente listou todos os membros da comissão do Campus 1, certo? Aí você consegue enxergar dois ícones, o alterar e o remover, certo? Alterar tem a função de realmente alterar aquela posição do membro, certo? Trocar um membro pelo outro. E o remover é justamente remover essa posição do avaliador. No caso, nós temos 3 titulares e 3 reservas, se não me falha a memória, que foi passado. No caso aqui a gente lista todos os titulares e todas as reservas para não ter que ficar tendo aquele trabalho, né, de que o titular não, por algum motivo não pôde mais continuar e o reserva não foi inserido no sistema. Já se insere todos os membros das bancas, certo? Conforme a necessidade. E é passível de alteração e de remoção dentro dessa rotina, certo? Alguma dúvida? Bom, então vamos prosseguir. Tá. Depois que foi criada a banca, certo? E ela foi listada como heteroidentificação, perceba a seguinte situação, que aqui nós estamos lidando com candidatos que têm a cota étnico-racial, certo? E eles passam por um processo que mais lá na frente a gente vai falar sobre, mas que de antemão, para que ele possa ter toda a documentação validada, passar por todo o processo, né, de cadastro e tudo mais dentro do sistema, ele precisa ser validado na heteroidentificação. Uma vez que ele é indeferido, ele não consegue cumprir as outras etapas, certo? Aí vamos para a parte de validar a heteroidentificação, certo? Na mesma aba de cadastros, você vem em documento dos candidatos, validar a heteroidentificação. Quem vai fazer essa heteroidentificação vai ser o presidente da comissão, certo? O presidente da comissão ele vai ter o acesso a essas funcionalidades e vai fazer a gestão dessa validação, certo? Então, assim, quando você clica em validar a heteroidentificação, você entra nessa página, certo? Onde você seleciona o processo seletivo. No caso aqui nós selecionamos o processo seletivo de 2023. Depois, seleciona a convocação, que foi aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente não sabe quantas convocações vão ter, mas de início já temos uma convocação inicial, saiu o listão e tudo mais. E essas convocações, elas são listadas dentro do sistema. Então, se for para uma segunda chamada, lista a convocação da segunda chamada, terceira chamada e assim por diante. No caso, for listado a convocação inicial, percebam que todas as convocações elas estão bem descritas. Bem descritas. Chamada inicial, processo 2023, matrícula de 1 a 5 e matrícula presencial de 6 a 10. Então, tudo isso fica bem descrito para que não haja nenhum tipo de confusão ao ser selecionado. Certo? Depois que você selecionou o processo seletivo, selecionou a convocação, é hora de selecionar o curso a ser validado, certo? No caso aqui, a gente pegou um exemplo de enfermagem de Belém. Então, assim, quando você seleciona o curso, no caso enfermagem, e aperta buscar, ele vai carregar todos os candidatos que foram aprovados nessa chamada, certo? Você percebe aí que na listagem tem a situação pendente de cadastro. O que quer dizer pendente de cadastro? É que ele não acessou o sistema ainda. Então, ele não acessou o sistema ainda, não tem nenhum dado dentro dele do sistema, né, a não ser os dados que foram convocados, mas ele em si não fez nenhum cadastro, então ele está pendente de cadastro, certo? Vocês conseguem enxergar aí que existe o seguinte status, pendente de validação de heteroidentificação. Então, partindo desse ponto, que ele tem a situação cadastral dele de pendente de validação de heteroidentificação,
você pode fazer a gestão disso. Você já pode fazer a gestão e validar ou não a questão da heteroidentificação do candidato. Certo? Verificou que ele está nessa situação de pendente de validação. Do lado dessa situação tem um botãozinho verde. Vocês conseguem enxergar o botãozinho verde, onde a legenda é selecionar a matrícula, no caso. Seleciona a matrícula do discente e parte agora para a parte importante. Certo? Vai carregar os dados do discente, a chamada, o nome, o CPF, e tem um parecer, que tem a seguinte pergunta. O candidato foi validado presencialmente pela banca de heteroidentificação? Sim ou não? Se colocar o sim, e posteriormente colocar a observação de que ele foi validado e foi aprovado, a observação vai ser a seguinte: candidato foi aprovado, conforme as diretrizes que já foram passadas anteriormente, na reunião passada para vocês. De acordo com as diretrizes, ele é aprovado, tem a observação, você preenche o campo de observação e submete o parecer, certo? Aí, na turma passada, levantaram uma situação, e nós vamos trabalhar nisso posteriormente, de que a pergunta tem um sentido meio dúbio, né? A candidato foi validado presencialmente, mas no sentido dele foi validado de fato, ou ele compareceu. Então, nós já abraçamos essa sugestão, nós vamos levar para o pessoal do sistema de desenvolvimento para que a gente possa abarcar um novo questionamento que seja objetivo e que não dê duplo sentido nessa situação. Então, mas de antemão a gente vai continuar o fluxo, certo? O candidato foi validado presencialmente pela banca de heteroidentificação? Sim. Na observação, o candidato atende todos os atributos fenotípicos e tudo mais. Escreve a mensagem e submete o parecer. O candidato foi validado presencialmente pela banca de heteroidentificação? Não. Aí no não, é necessário, é importantíssimo colocar a observação, o motivo pelo que ele não foi aprovado, pelo que ele não foi deferido. Nesse caso, o candidato não atende aos atributos fenotípicos, ou então o candidato faltou, certo? Então, essas observações elas precisam ser preenchidas e submetidas no parecer, porque essas situações, essas observações, elas serão visualizadas pelo candidato, certo? Tanto para sim quanto para não, o candidato enxerga essas observações, certo? Tá. E como ele enxerga essas informações, essas observações, é importante para ele saber que, no caso de cotas étnico-raciais, quando ele é validado, quando ele é deferido na validação étnico-racial, ele precisa já partir para o próximo passo, que é reunir a documentação dele e comparecer de forma presencial às CRCAs, certo? Então, quando ele é deferido, ele enxerga a seguinte mensagem, a seguinte situação: validação da heteroidentificação, situação, etapa de verificação racial deferida. E a observação lá, aquele campo de observação que eu falei anteriormente para vocês, ele aparece também para o candidato. Aí, no caso aqui, nós colocamos na base de teste candidato validado. Mas a mensagem, conforme eu reitero para vocês, ela vai ser padronizada e vai ser de acordo com as diretrizes que já foram repassadas para as comissões. Certo? No caso aqui, o candidato deferido enxerga dessa forma. O indeferido, ele recebe, digamos assim, o status dele dessa maneira. Na validação de heteroidentificação, aparece para ele: prezado, você possui até 48 horas para enviar recurso em detrimento da decisão de validação da heteroidentificação. Para solicitação de recurso, deve ser enviado para recursoprocel.ser@epa.br, o documento preenchido com seus dados, consulte no site o edital e o anexo a ser preenchido para o recurso. Certo? O recurso dele não vai ser pelo SIGA-A. Ele vai ser de acordo com o e-mail
listado pela Pró-Reitoria, né? Ele vai pegar lá no site da UEPA o anexo do recurso, vai enviar esse recurso para o e-mail e, posteriormente, vai repassar pela revalidação, por assim dizer, né? E ele enxerga dessa maneira no sistema: situação, etapa de verificação racial indeferida, e a observação, validação negada, certo? No caso aqui nós colocamos um exemplo de teste, nos nossos testes, mas, conforme eu reitero, a observação vai vir: candidato não compareceu, ou então o candidato não atende os atributos, certo? Então, essas observações elas são importantíssimas serem preenchidas, porque o candidato visualiza e ele vai saber qual foi o motivo dele não ter sido aprovado nesse caso. Quando ele é aprovado, ele já segue para o próximo passo. Certo? Alguma dúvida? Bom, se não tem, nós vamos prosseguir. Certo? Olá, Daniel Dias. Opa, pode falar. Pode falar. Aqui é o Thiago Ferreira, do CCNT, Campus 5. Bom dia, tudo bom? Bom dia. É que os candidatos cotistas, eles têm de 6 a 8 para eles fazerem esse procedimento. Ele tem 48 horas para recorrer, que no caso são 2 dias. Como é que fica se um candidato chegar aqui no último dia para entrega de documentos? Eu vou algumas questões pertinentes a essas questões de matrícula. O professor Delmo se encontra no local para responder as dúvidas. Essa sua dúvida pode ser respondida pelo professor Delmo. Vou passar a palavra para ele. Ok. 6 a 8 é a matrícula dele, mas a comissão ela tem até dia 10 para julgar o recurso. Então, se ele deu entrada até dia 8, ele tem até dia 10, a comissão tem até dia 10 para fazer a relação final. Certo. Nós vamos abrir posteriormente espaço para a resolução de dúvidas. Nós vamos prosseguir na apresentação. Após o candidato ser validado, certo? Validado ou invalidado na verificação étnico-racial, isso aqui já se aplica jamais para as questões das CRCAs, não só para os candidatos que foram validados, mas também os cotistas socioeconômicos e os candidatos não cotistas, a validação de documentos, certo? O pessoal da CRCA também vai ter a mesma permissão de entrar e visualizar essa parte de validação de documentos dos candidatos. Vai entrar no CIGA, na aba de processo seletivo, cadastro, documento de candidatos e validar os documentos, certo? Entrando nessa opção, nós enxergamos a seguinte situação. Não sei se está dando para ver direitinho. Não sei se está dando para ver direitinho para vocês aí, mas, assim, entra no validar a documentação. Tal como na heteroidentificação, seleciona o processo seletivo, seleciona a convocação, seleciona o curso e aperta buscar, certo? O que acontece? Quando ele é carregado as informações, vai ter a mesma situação cadastral, pendente de cadastro. Uns podem constar validação de documentação, outros podem constar validação da heteroidentificação. Quando constar que o candidato ainda precisa passar pela heteroidentificação, você não vai conseguir avançar. Porque se ele ainda não foi validado, logo ele não pode ter seus documentos validados ou não. Certo? Quando aparece esse status pendente de validação de documentação, é quando já pode ser gerida essa questão dos documentos. Aparecer esse status, clica no botãozinho verde, que é o selecionar a matrícula, certo? Selecionar a matrícula vai carregar essa tela para vocês. Carrega o processo seletivo, chamada, o curso, vai carregar o CPF do candidato, o nome, e aí está a seguinte situação, certo? Vocês conseguem enxergar que tem alguns ícones aí. O ícone de alterar documento, validar documento, negar documento, visualizar o documento em si,
baixar o documento e baixar todos os documentos, certo? Esse de visualizar, você propriamente vai visualizar o arquivo que foi carregado. De baixar o documento e baixar todos os documentos é justamente para fins de arquivo, certo? Então você pode agora baixar a documentação do aluno, né? Tanto ela de forma individual quanto de forma como de forma geral, todos os documentos no arquivo só. O que se tinha antes era uma documentação única, né? Um PDF único, onde era anexado todos os documentos, certo? Agora nós procuramos facilitar essa importação dos documentos para dentro do sistema, onde é colocado cada documento conforme a obrigatoriedade. Então, assim, nós temos para validar os documentos, para negar os documentos. Conforme for sendo avaliado, e essa etapa acontece de forma presencial, quando o aluno ele leva os documentos dele de forma presencial e essa gestão é feita, aí você vai deferindo, validando o documento ou invalidando o documento, negando o documento, certo? Conforme for sendo apresentado o documento pelo candidato, você vai validando ou vai negando a documentação. Importantíssimo também é que o campo de observação também seja preenchido, quer seja para o candidato com a documentação toda aprovada e quer seja também para o candidato que não teve a documentação dele toda aprovada. Por quê? Nessa observação, caso ele não tenha sido aprovado em algum documento, vai ser descrito, olha, documento do candidato, por exemplo, certificado do ensino médio, está rasurado, ou então não está correto. Ele vai ver, ele anexou um documento errado no lugar da conclusão do ensino médio. Então, ele vai ser invalidado e o aluno, posteriormente, tem a oportunidade de consertar esse arquivo errado ou então reenviar o correto, certo? Faz a observação e salva. Depois que salvou, a gente tem essa seguinte situação. O candidato ele enxerga dessa maneira. Pegamos aqui o exemplo de um candidato cotista, étnico-racial, que passou pela heteroidentificação e passou pela validação. No caso dele ter sido validado por completo, ele vai ter as situações dele: etapa de verificação racial deferida e validação de documentação validada com sucesso. O camarada aí está ok, está tudo certo com ele, ele já pode ser cadastrado já lá no cadastramento de discentes aprovados. Quando ele não tem a documentação validada, alguma documentação validada, ele vai enxergar da seguinte maneira essa situação. Situação documentação negada, e ele vai poder reenviar a documentação. No que ele vai reenviar a documentação, ele também pode enxergar o parecer, certo? No que ele pode enxergar o parecer, ele vai dizer, olha, ele vai ver a observação que vai dizer, olha, seu documento de certificado de ensino médio não está correto, então o RG não está rasurado, e ele pode alterar essa documentação. No caso, ali tem um íconezinho de reenviar a documentação, e ele pode reenviar a documentação. O sistema vai abrir para ele só para ele reenviar aquela documentação específica. Vai. Quando ele clicar em reenviar a documentação, foi uma dúvida que surgiu aqui, pessoal, que está na chamada, se quando ele for reenviar a documentação, vai aparecer o documento específico que não foi aprovado. Sim, aparece o documento específico que não foi aprovado e o sistema só abre para esse documento específico, certo? Para ele fazer a correção. Fez a correção, segue-se a mesma dinâmica. Fez a correção, vai aparecer a documentação, você pode visualizar, deferir ou deferir de vez ou indeferir novamente. Fica a cargo já das CRCAs essa atividade. Tá. Depois que o aluno ele passou por essa etapa de validação de heteroidentificação, validação de documentação, vai para a parte de cadastrar discente aprovado.
No caso aqui, nós pegamos um exemplo de como é que está atualmente, né? Uma base real de dados dos candidatos. E vocês percebem aí que alguns estão pendentes de heteroidentificação, outros estão pendentes de validação de documentação, certo? Então, ele só vai conseguir enxergar e liberar esse botãozinho verde para ele, de fato, quando ele tiver passado por todas as situações. Ele sendo cotista étnico-racial, passa pela validação de étnico e depois a validação de documentação. Se ele for cotista socioeconômico, só pela validação de documentação. Se ele for não cotista, ele passa também pela validação de documentação. Então, passou por todas as etapas, vai estar a situação para ele poder finalizar o cadastro dele. Não sei se vocês enxergam aí, e foi uma dúvida levantada na outra turma, e é uma dúvida que é muito pertinente, foi o seguinte: tem lugares que o aluno não consegue se cadastrar porque não tem internet, é precário a internet. Como comprovar de forma presencial isso, que ele não conseguiu acesso, que ele realmente não teve acesso? Vocês conseguem enxergar um íconezinho como se fosse uma folhinha branca aí, bem do lado do negocinho verde? Esse ícone representa, esse ícone aqui, ele representa que o aluno ele já teve acesso ao portal do candidato dele. O aluno acessou o portal do candidato dele, mas não terminou seu cadastro. Então, vamos lá. Se ele acessou o portal do candidato e não terminou o cadastro, quer dizer que ele teve acesso à internet, ele conseguiu acessar de alguma maneira. Quando ele chega lá e diz: olha, eu não consegui ter acesso à internet, eu só consigo fazer de forma presencial, aí vai listar a situação do cadastro dele e vai ver lá que ele não tem realmente esse íconezinho. Então, realmente, ele veio para presencial, mas não conseguiu ter acesso à internet, não conseguiu enviar, mas está aqui presencialmente. Então, ok. Então, foi uma diligência passada aqui para o pessoal da DCA a fim de esclarecer algumas dúvidas. Certo? Passou por todo esse processo de validação de heteroidentificação, validação de documentação, já pode dar o ok, cadastrar o discente e ele já vai para o plano de matrícula, enfim, já vai para o outro fluxo, certo? Agora a gente abre para as dúvidas. Quem tiver dúvida pode falar. Bom dia, estão me ouvindo? Oi, bom dia. Vou abrir aqui para a Débora, que está presencialmente, e depois a Antônia Zelina entra na fila para ter essa dúvida sanada. Vamos lá, Débora. Bom dia, Rodrigo. A minha dúvida, eu acabei de comentar com a coordenadora, é assim: a gente tem na UAB, por exemplo, vários polos, e como nós sabemos, a internet não é das mais tranquilas, nem na capital, que dirá nos polos da interiorização. Minha pergunta é assim: vai aparecer, o aluno conseguiu entrar visualizar o cadastro dele, mas esse aluno às vezes pode conseguir fazer isso por celular, e a dificuldade dele de carregar o documento, de fazer a postagem, tudo nisso, ele pode eventualmente não conseguir fazer o devido upload dos documentos na plataforma, apesar de aparecer que ele acessou. E ele não conseguiu fazer em tempo hábil. Tem solução? Professora Glória, a senhora pode dar uma diligência a respeito disso, contra tentativas e tudo mais? Nós colocamos isso não está no edital, na verdade, né, de matrícula. Mas há pouco nós falamos da questão nós não podemos impedir o calouro lá, o nosso aluno que está se matriculando, que é uma questão de humanização isso. Nós temos que trabalhar relativizando essas questões aí, entendeu? Então, caso ele não consiga, e tem lá um ícone que vai, lá o Rodrigo, ele tem como ver por que ele não conseguiu acessar, entendeu?
por questão de lado, de conexão dele lá no município dele. Não é? Então, aí ele pode fazer sua matrícula presencial. Há pouco nós falamos isso, lembra, Rodrigo? Isso. Com a outra turma. Então, nós temos que trabalhar com a questão da humanização. Nós não vamos fazer essa exceção uma regra. Certo? É pelo contrário, isso é uma exceção. Nós vamos prejudicar aquele calouro, nosso aluno que está querendo ingressar por causa de um problema de conexão? Não, porque isso não é culpa dele. Às vezes até culpa do nosso sistema. Não é isso, Rodrigo? Tem acontecido, já aconteceu isto. Então, nós vamos trabalhar com essa relativização como exceção e não como regra. Tá bom? Certo. Antônia, pode falar, Antônia. Se tem a dúvida, pode falar. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saber, eu faço parte da comissão do Núcleo de Formação Indígena, se a gente vai receber da parte da Prograde ou do DCA uma relação de onde esses alunos indígenas vão se apresentar para a banca de heteroidentificação, se são todos em Belém. Antônia, assim, já respondemos há pouco. Ontem, na verdade, assim que saiu o resultado, dia 18, nós logo fizemos o pedido para a ESIG, né, junto com o Rodrigo, que nos representa a ESIG aqui conosco na UEPA, para nós migrarmos já a relação dos candidatos com os cursos, os campi e que tipo de cota. Se ele está na cota étnico-racial, que é o SER, na cota socioeconômico, que é o CSE, ou não cotista, que é o NC. Certo? A étnico-racial tem duas modalidades, tem o negro e tem o indígena. Certo? Então, essa é a primeira lista. Ontem nós começamos a providenciar para chegar aos RCAs, não é isso? Cadê a minha colega lá da DCA? Não está aqui a Rita. Mas nós providenciamos e o Castanho se comprometeu conosco que ontem ele ia ficar com o Nil, fazendo, que é o nosso colega lá do processamento lá da DA, separar por campi, por curso, e que tipo de cota ele está. Né? Mas vocês poderão receber, eu não estou afirmando, mas poderão receber uma lista dos campi, do curso e a cota indígena, no caso. Ou cota na cota étnico-racial, se foi de negro ou indígena. Certo? Então, esse dado vocês vão ter. Recebendo essa lista, vocês, vamos dizer, se der uma falha no sistema, vai ter uma coluna lá para aquele candidato que se apresentou assinar a frequência. Não foi isso que foi combinado, Iago? Né? Que o Castanho ficou de ver essa lista geral, por campi, por curso, e para a apresentação desses candidatos. Né? Esse é o tipo de cota. Né? Aí eu queria só mais um esclarecimento, Glória. Pedir para ele ver com o Castanho isso. Aí, nesse caso, Glória, por exemplo, se nós tivermos alunos indígenas lá no campo digamos, de Paragominas, ou então de São Miguel, essa banca, ela vai ser constituída lá, e quem vai compor? É o pessoal de lá que fez a formação ou somos nós? O pessoal de lá, professora. O pessoal da comissão de São Miguel. Foi São Miguel que a senhora disse? De São Miguel, ou então Paragominas, né? Seja qualquer comissão. Todos os campi da universidade têm uma comissão com 3 membros titulares e 3 membros suplentes. Nesse caso, essa comissão ficará responsável por realizar o processo de heteroidentificação-validação. E aí, claro, não é, as especificidades, as questões que eu até conversei com a professora Aline, que só o NUF pode orientar um pouco melhor com precisão. E aí fica nessa disponibilidade para o diálogo. Se houver dúvidas, as comissões poderão entrar em contato com o próprio NUF
para esclarecimento nesse sentido. Iago, o pessoal aqui está perguntando o horário que a banca deve atuar, o horário de funcionamento e tudo mais, aquelas questões que já foram levantadas anteriormente. No caso, cada campus determina o seu horário de funcionamento, e isso vai de acordo com a demanda, não é, do campus, para poder atender ou não esse candidato. Mas a gente vai até colocar na declaração de comparecimento, no caso, quem solicitar, de 8 até 18. No caso, deixar vocês com todo o dia, né, para poder realizar o processo, para comprovar que vocês estavam na heteroidentificação validação da UEPA. Tá, o Jatiniel está com uma dúvida. Jatiniel, você pode falar. Jatiniel? Deixa eu só perguntar, professora Antônia Zelina, foi esclarecido? Sim, Iago, muito obrigada. Tá ótimo. Tá. Chamei o Jatiniel, mas não se manifestou. Vou passar para Carolina Oliveira. Pode falar, Carolina. Bom dia, eu sou Carolina, aqui do campus do CCNP, e eu vou voltar à questão dos prazos. Tá? No edital, nós temos presencial de 6 a 8, e lá embaixo, entrega documentos deferidos de 8 a 10. Certo? Uma vez que a comissão tem até o dia 10 para fazer a verificação, para entregar o seu parecer, fica a questão: que prazo o candidato com parecer deferido vai ter para entregar essa documentação no CRCA? Porque no edital encerra dia 10. Poderia, por favor, ser esclarecido? Dia 10 é o prazo final, porque, na realidade, é dia 8 e a comissão tem até dia 10 para fazer análise e publicar no próprio dia 10. Então, professor, mas a questão é essa. Se o candidato vier no último dia, no último horário, como é que ele vai ter acesso ao seu parecer e ainda assim entregar a documentação? Carolina, nós temos, o calendário foi feito o seguinte, de 6 a 8 para as comissões analisarem, ou seja, a comissão ela tem até o final do dia 8 para dia 6, terminou, vai entregar se foi, aí temos contato no sistema para dizer se foi deferido ou indeferido a sua validação, né, da heteroidentificação. Dia 7 termina a mesma coisa, vai colocar o resultado lá e nós vamos ter acesso no sistema. Vocês vão ter acesso ao sistema, não é isso, Rodrigo? Isso. Para vocês colocarem o parecer, certo? Junto com o resultado dessa avaliação de vocês, dessa verificação que vocês fizeram. E no dia 8, vocês têm até o final do dia 8. Por quê? Aqueles candidatos que imediatamente forem deferidos, eles vão direto ao CRCA e vão se matricular. Os indeferidos, eles têm um recurso, ou seja, o do dia 8 tem até o dia 10, certo? Esses candidatos que virão ao dia 8, aí nós vamos fazer um calendário, né, dia 8, porque os de 6 vão ter o recurso até o dia 8. Vamos dizer que ele vai no último dia para entregar a sua documentação e fazer a entrevista lá com a comissão, né? E o resultado dele é indeferido, ele tem 48 horas. Ele só coloca no dia 10 o recurso dele. A comissão aqui central, certo? Vamos chamá-lo para fazer uma entrevista no dia do resultado. A gente vai dizer, olha, no outro dia, dia 8, dia 9, sai o resultado, ou no dia 8 mesmo, colocamos no sistema, e no dia 10 ele vem para fazer online, né? No caso é a comissão central, que faz parte dessa comissão recursal,
para nós vermos essa situação. Então, o resultado vai estar na mão da comissão, que é no mesmo dia. Ele não vai me entregar, a comissão não vai me entregar somente no dia 8, no final. A cada dia, o número de candidatos que estiver, ele vai logo colocar no sistema o resultado, né, da sua verificação e a avaliação, colocando deferido ou indeferido, certo? Não sei se eu consegui me explicar. Tá, professora, mas ainda assim, retomando, o candidato que chegar no dia 8, no último horário, por exemplo, como é que ele vai entregar a documentação? Vai ter um prazo separado para isso? Lina, só para esclarecer, o candidato, ele foi deferido, imediatamente você vai colocar no sistema, certo? Ele pode ver o resultado naquela mesma hora e se encaminhar para o CRCA, entendeu? Ele pode ir no outro dia, dia 9, ele vai no último dia, né? Ele foi deferido, aí no dia, porque ele tem para confirmar a sua matrícula até o dia 10, certo? Tá, então essa entrega de documentos deferidos que está no edital é para todos esses alunos que passaram pela comissão. É isso? Exemplo, vamos dizer, Marabá, engenharia ambiental. Estou dando na medicina, Marabá. Nós temos 20 vagas em Marabá para medicina, certo? 20% são 4 pessoas que vão passar por vocês para para essa verificação da documentação. Vamos dizer, o indígena chega lá. Aí tem aquelas 2 perguntas para fazer a ele, aí você vai ver, vai verificar a documentação que ele entregou, ele vai entregar, ele colocou online e vai entregar também, certo? Então, com essa documentação, o candidato, você vai colocar lá na mesma hora no sistema, e o colega do CRCA vai receber imediatamente isso, entendeu? O resultado. Agora, eu quero sugerir que vocês leiam o edital de matrícula, porque agora mandem as perguntas para o professor Delmo, ou no chat mesmo aqui da heteroidentificação, tá? Aqui no grupo, certo? Tem um grupo só do CRCA vinculado à DCA e vocês podem mandar. Qualquer dúvida do edital, o edital está claríssimo. Antigamente nós tínhamos 1 página, em meu nós temos 5 páginas do edital, certo? Então, eu sugiro que os colegas todos do CRCA, as comissões, se reúnam e façam já um aparato disso aí, certo? Nós queremos, nosso desejo, né, aqui da Prograde, né, em nome do professor Edinalvo e do reitor, em nome do professor Clay, nós queremos o mínimo, porque se nós fizermos alguma coisinha, nós podemos ter uma judicialização sobre essas matrículas, tá bom? Tá, professora, insistindo aqui. Estou com o edital de matrícula em mãos, e no item 4.7 diz o seguinte: o candidato que tiver sua autodeclaração deferida deverá entregar a documentação obrigatória. Desculpa. O resultado da verificação da autodeclaração será divulgada pela CRCA. Isso vai ocorrer? Ou será divulgado pelo site para o aluno? No final do dia, aquele candidato foi lá com a comissão, certo? A comissão indeferiu. Hoje, 6. Terminou o dia, ela vai apresentar, a comissão vai estar lá. A CRCA vai fazer uma lista dos indeferidos e colocar visível, vai divulgar, certo? Tá? E, no mesmo momento, o Rodrigo vai estar lá e vai entrar direto no portal do candidato, não é isso, Rodrigo? Para ele verificar que foi indeferido, para ele ter o direito de recurso. Sim. Vocês estão entendendo? Só recapitulando, assim que é submetido o parecer na verificação,
e postada a observação, submetido o parecer, o candidato já enxerga esse parecer na sua área do candidato e enxerga por que ele foi indeferido, isso de forma automática. Diga. Dia. Alô? Não, tá ligado. É uma dúvida na realidade, Glória, tá? Me surgiu uma dúvida, eu acho que a gente tem que tirar todas as dúvidas para não dar problema nenhum. Por exemplo, eu fiz o vestibular, eu moro em Santarém, e fiz o vestibular para medicina para Belém. Fui aprovado, tá certo? A heteroidentificação ela vai ter que ser aqui em Belém ou eu posso fazer no campo de Santarém? O candidato vai, a não ser que haja uma situação extrema. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de ontem, foi uma moça lá, ela é casada, até comentei com o Delmo isso. Ela fez o processo seletivo para Altamira e o marido dela fez para Marabá. Ela está grávida, vai ter dia 15 agora de março, vai tirar o bebê. Não vai parir, ela vai ser tirada do bebê, não vai ser parido, ele vai ser tirado. Certo? Então, essa moça, ela quer fazer a matrícula dela aqui em Belém, porque ela está impedida. A médica dela falou que ela não pode, de jeito nenhum, ir fazer lá viajar. Então, essa é uma exceção. Então, nós vamos aceitar que ela faça aqui, nós encaminhamos para lá, para Altamira e Marabá, e ele tem que acompanhar, o marido tem que acompanhar a mulher, né, na hora do parto. Então, eu disse para ela que era uma exceção. Outra, ela chegou na segunda-feira lá aqui na UEPA, ela deu entrada no requerimento para os dois, não pode, só está o nome dela lá em cima. Então, ela pediu, ela me ligou ontem, eu disse para ela vir no máximo hoje, aqui lá na DAA, fazer o requerimento para solicitação de matrícula em Belém. Nessa situação extrema, caso não, o edital ele é claro, o candidato calouro vai se matricular no campus onde ele fez o processo seletivo para cursar, tá bom? Jatiniel, você levantou a mão, você pode falar. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, estão me escutando? Bem, a minha dúvida é quanto à validação dos documentos pela CRCA. O candidato ele vai se apresentar à CRCA, né, para validação de documentos. O CRCA vai avaliar a documentação inserida em sistema e vai, caso esteja tudo ok, já vai informar o candidato ali presencialmente, né? Caso não esteja de acordo a documentação, ele informa, ele faz o registro no sistema e informa o candidato que tem pendência, é isso, é? Sim, ele pode fazer isso. Pode informar que o candidato está com alguma pendência, alguma documentação, e que ele fez a observação desse documento que está negado. Ele pode avisar o aluno pode acessar o sistema dele e fazer a correção da documentação. Com relação àquela declaração, termo de compromisso, né, que para o candidato trazer algum documento pendente em até 15 dias, entra nessa situação ou não? Não, na realidade ele não precisa desse termo de compromisso, ele vai precisar apenas dos documentos que estão anexos e que estão sendo solicitados no edital de matrícula, porque na própria ressalva, existem escolas que dão ressalva, existem escolas que dão declaração, são diferentes. A ressalva ela tem validade por 90 dias e o atestado ele tem validade de 45 dias. No edital, nós estamos estabelecendo 15 dias. Mas, se for necessário, como está legislado pelo Conselho Estadual, a gente vai ultrapassar esses 15 dias até 45 dias. Entendido, então, professor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal?
Mais Professor Delmo, você uma quer fazer dúvida alguma aqui, ponderação? professor. Não? Então, queria ressaltar também para o pessoal aí do chat, assinar a frequência. O professor Delmo vai fazer as considerações finais e dar os últimos avisos. Bom, gente, é bom a gente estar juntos, mesmo que seja virtual. Vocês estão inclusos no grupo do CRCA e nós estamos à disposição. Geralmente nós estamos juntos, eu, Rita, Augusto. Se vocês não conseguirem ligar, vocês mandem pelo grupo, que nós vamos estar sempre à disposição. É normal que as pessoas se sintam inseguras, porque é o primeiro momento que a UEPA vai usar esse sistema. Então, todos nós aqui estamos de mãos dadas, fazendo o possível que cada um pode fazer. A DAA começa o processo sempre, porque ela é responsável pela avaliação. Depois, todo o processamento vai para a DSPD, o Rodrigo está lá, a Glória está aqui. E nós, na DCA, que a gente trabalha com a documentação. Qualquer dúvida sobre a documentação, encaminhe para a gente, mande uma foto da documentação, se tiver dúvida, pelo WhatsApp, que a gente analisa a documentação e pede e emite um parecer sobre a documentação. Uma preocupação que nós temos na DCA é que os nossos alunos eles não percam a vaga. Então, se houver algum problema com alguma escola estadual, preste bem atenção. Se há algum problema com alguma escola estadual, entre em contato com a gente, que nós temos como resolver esse problema dentro da Secretaria de Educação. Nós temos acesso à coordenação de documentação da Secretaria de Educação e temos condições de resolver o problema se tiver algum problema com alguma escola estadual. Ok, obrigado, bom dia, eu agradeço a presença de todos, estamos sempre à disposição de vocês. Pessoal, só para agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento pode ser repassado ao pessoal do DCA, DAA, e também a DSPD também está à disposição para qualquer esclarecimento a nível de sistema. Informo também que vai ser gerado para vocês o link de compartilhamento dessa apresentação, certo? Para que todos tenham acesso. Vai ficar para a posteridade, porque nós teremos adiante outros processos seletivos, outras comissões, outras pessoas virão, e nós temos que compartilhar o conhecimento, né? Então, agradeço a presença de todos, meu muito obrigado. Boa sexta e bom final de semana a todos.